quero falar com vocês essa noite sobre masculinidade 2.0. Masculinidade 2.0, um resgate à essência bíblica da masculinidade. Mas eu tenho alguns pedidos. Mulheres casadas, vocês vão me prometer que vocês não vão usar alguns dos meus pontos contra os seus maridos. A gente tem um acordo? Ok? Senão eu já paro por aqui e a gente ora e despede. Então algumas das coisas que eu vou falar devem ser usadas, quem sabe, como oração e não como uma espada que deseja ferir o seu cônjuge, tá? Homens casados, estejam atentos para aquilo que a gente vai falar. Homens solteiros, estejam atentos para aquilo que a gente vai falar, porque não é sobre casamento, é sobre masculinidade. Mulheres solteiras, estejam atentos, porque talvez alguns desses pontos tenham a ver, se você um dia ambiciona, deseja se casar, talvez alguns desses atributos sejam interessantes para você buscar em um homem a partir da sua correspondência bíblica. Então, Gênesis 2, versículos 15 a 25, a palavra de Deus diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem, ou os trouxe ao homem, para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que tua palavra possa falar profundamente aos nossos corações. Àqueles a quem cabe um texto e uma verdade como essa, mas sem dúvida alguma verdades que contemplam o todo da tua igreja, independente do gênero, se masculino ou feminino. Certamente há verdades que o Senhor deseja falar aos nossos corações e às nossas mentes. Que tua palavra cumpra seus efeitos essa noite, frutificando para a tua honra e glória. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Sem sombra de dúvidas, nós vivemos uma crise de masculinidade. Essa é a primeira motivação que tenho para falar aquilo que preciso falar essa noite. O que eu quero dizer é que muitos homens não sabem mais ser como homens. Não sabem, não fazem a mínima ideia do que significa ser homem, homem de verdade. E por homem de verdade eu não estou falando de construções sociais. Eu estou falando homem do jeito que tem que ser. Eu estou falando homem do jeito que Deus quer que a gente seja. Porque hoje nós nos deparamos com alguns problemas. Nós nos deparamos, por exemplo, com homens imaturos. Veja que a adolescência já é uma construção ocidental, diga-se de passagem, para revelar uma idade que a gente não sabe muito o que fazer. Não é assim no Oriente, não é assim, por exemplo, na sabedoria judaica, quando um menino, ao alcançar os 12 anos de idade, se torna não um adolescente, se torna um homem. Na cultura judaica só existe criança e só existe homem, não existe adolescente, não existe essa fase de transição que a gente percebe como uma realidade de imaturidade. No inglês, isso daí vem de 13 anos de idade, 13, o teen é o adolescente, e vai até os 19, mas isso também já mudou, porque alguns sociólogos e arquitetos educacionais estão falando que nos tempos de hoje a adolescência vai, quem sabe, até os 25, 26 ou 28 anos de idade, o que é um absurdo para denotar homens que se recusam a crescer, homens que insistem em ser meninos. Então isso é uma crise.
Uma outra crise é que homens são omissos. Talvez no linguajar popular é homem banana mesmo, é isso que eu quero dizer. É gente que não assume responsabilidade que cabe ao homem como gênero. Uma outra crise é que nós temos homens efeminados. E não se engane, eu não estou falando de sexualidade aqui. Por efeminado eu estou dizendo homem mole, homem frouxo, homem que não compreende qual é a verdade bíblica acerca da masculinidade. Eu poderia falar também dos homens grosseiros e dos homens brutos. Nós vivemos em uma cultura local, eu estou falando da nossa cidade, onde há uma cultura muito forte de honra, e isso tem seus aspectos positivos, extremamente positivos. Eu acho que a cultura do mundo devia aprender com a cultura da nossa cidade. É um pouco de bairrismo, mas eu creio. Mas a verdade é que, inclusive, as culturas de honra têm seus aspectos negativos, porque masculinidade não tem nada a ver com machismo, e também tem gente que não entendeu isso. Mas me parece que o grande problema, ou o maior dos problemas, tem a ver com essa frouxidão e com essa omissão dentro de um papel do que significa ser homem. Para a gente olhar o que a palavra de Deus diz, eu quero primeiramente nos traçar um perfil histórico e como a gente chegou até aqui. Século XVIII, século do Iluminismo. Essa ideia onde historicamente alguns vão dizer que se dá o fim da cristandade. Cristandade como construção histórica que nasce lá mais ou menos no século IV com o imperador Constantino. Cristandade é essa ideia de que a fé cristã tinha voz e tinha vez sobre o todo da sociedade. Veja que, passando pela Idade Média, a igreja e Estado se confundem, também tem aspectos positivos e negativos quanto a isso, mas com o advento do iluminismo, com a racionalização, a ideia de René Descartes, penso logo existo, essa coisa de não precisamos mais de fé, precisamos de ciência, só iremos viver por aquilo que pode ser provado empiricamente, isso acontece no século XVIII. E a partir do século XVIII, a fé, que era uma fé abrangente e pública, ela é rechaçada à esfera privada. Então, fé se torna uma coisa de foro íntimo. A gente ainda vai falar num outro momento sobre isso, sobre a importância de resgatar uma teologia e uma fé pública, mas hoje, a fé, até hoje, ela foi tomada na sociedade como uma questão de foro íntimo. Então cada um tem sua fé, e se você tenta levar a sua fé para a esfera pública, você pode ser acusado de intolerância ou fundamentalismo religioso. Não é verdade, mas é assim que é visto. Por que isso é importante? Porque o Ocidente, diz Richard Tarnas, perdeu sua fé cristã e encontrou uma nova, na ciência e no homem. Então a igreja, ela não entende muito esse movimento do século XVIII, ela ocupa uma posição então de gueto cultural e sociológico, ela se afasta do mundo, uma vez que a fé é uma questão reduzida ao foro íntimo, e por consequência, o homem assume um novo papel na sociedade. Olha que interessante. Como a fé é reduzida à esfera privada e lançada à margem, vida de fé, perceba, se torna coisa de gente que na época não tinha educação formal, não vivia no mercado de trabalho, não votava. Fé se torna coisa de mulher, historicamente falando. Então é a mulher que tem a responsabilidade de educar religiosamente os seus filhos. O homem não, o homem faz outras coisas. É a mulher que lida com as questões religiosas, e de certa forma há resquícios disso até hoje. Por exemplo, eu fui criado num lar evangélico protestante, mas minha avó era muito católica. E aí eu tive um problema no olho, eu era menino, eu não lembro, mas me contam a história. E aí me levaram na casa de uma moça, e ela fazia algumas coisas lá, uma oração, uma reza. Qual é o nome que a gente dá para isso? Benzedeira. Você não vê benzedeiro, né? É benzedeira. Quando você vê aquelas mulheres assim, sobretudo na cultura também católica, mas isso acaba entrando depois na cultura protestante, qual é o nome que a gente dá para aquelas mulheres que vivem na igreja? Que vivem assim, na barra da... não é saia do padre, é barra da batina do padre. A gente dá o nome de beata. Você não fala de beato, é beata, tá vendo? É coisa de mulher.
Não estou afirmando que é, eu estou dizendo que historicamente, sociologicamente se transformou. Então você tem benzedeiras, são as mulheres que conduzem as romarias, são as mulheres nas igrejas evangélicas, sobretudo de cunho pentecostal, que são as mulheres do círculo de oração. É mulher de círculo de oração, não é homem de círculo de oração. Porque homem, inclusive, acha que a mulher precisa orar, mas ele acha que ele não precisa orar. As mulheres historicamente oram mais. Por quê? Porque a gente nem sabe as razões, mas nós fomos rechaçando a esfera espiritual a uma realidade absolutamente feminina. E ao homem fica reservado o quê? A função de ir, ganhar dinheiro, empreender e pensar a vida. Interessante, porque aí você entra no século XIX, o século das revoluções, onde os homens que estão tentando ganhar a vida, literalmente, às vezes por condições análogas à própria escravidão, literalmente se matam de tanto trabalhar. Veja a história dos operários, chão de fábrica, aquela ideia de homens com jornadas exaustivas, que literalmente morriam de tanto trabalhar, porque o homem entendeu que sua função é apenas essa. Então não apenas a religião, mas a educação dos filhos se torna algo exclusivo à mulher. Então coisa de mulher é ficar em casa cuidando de criança. Vou deixar claro, eu não estou afirmando isso como verdade absoluta para você não dizer depois, não, pastor, não, eu estou falando historicamente, ok? Não estou fazendo juízo de valor aqui. Então, essa é a ideia que começa a ser construída. E nesse século, o século das revoluções, os sociólogos vão dizer que começam a surgir as primeiras crises da família moderna, que teriam implicações gigantescas sobre as décadas que haveriam de vir, na sociabilidade, na sexualidade, que gerariam no século XX uma geração de órfãos de pais vivos. Uma das crises hoje, século XXI, é a orfandade afetiva. É gente que tem pai, mas vive como se não tivesse. Orfandade afetiva. Porque o homem, ele entendeu que fé era coisa da mulher, educação dos filhos era coisa da mulher, o negócio dele era ganhar dinheiro, ele se torna um pai ausente, ao ganhar dinheiro ele tenta comprar aquilo que a afetividade dele não consegue dar, então ele tenta gerar uma troca, dando todos os presentes possíveis para justificar a sua ausência, e existe uma orfandade afetiva, existem divórcios múltiplos, a coisa vai se degringolando, porque alguém disse certa vez que a falha na sociedade é essencialmente uma falha na família. Surge a revolução, por exemplo, no século passado, sexual, onde as mulheres passam a então reclamar para si direitos iguais, o que essencialmente é legítimo. O que não é legitimar as conduções mais contemporâneas daquilo que são chamados de feminismos, ou alguns vão chamar até, numa linguagem pejorativa, de femismo, porque agora me parece que a partir de agendas ideológicas não se reclama mais igualdade, mas se reclama superioridade, o que é uma distorção da verdade. O que acontece? Vidas fragmentadas, famílias destruídas, busca pelo prazer e pelo sexo livre, sem o compromisso da intimidade relacional, secularização da família e da sociedade. Para você ver como uma coisa interessante e relativamente a algumas implicações recentes, o divórcio no Brasil ele é legalizado apenas na década de 70, tem pouco tempo. Antes a pessoa era desquitada, era um processo que ninguém sabia muito explicar o que era, e dava tempo de se arrepender. Se você brigava, demorava tanto e custava tanto que você falava, vamos voltar, não vale tanto a pena. Hoje não, hoje é prático. Hoje assim, se você toma uma atitude impulsiva e você fala, eu vou divorciar, depois que você se arrependeu não dá tempo, o papel já está assinado, você já está divorciado. Essas individualidades que vão sendo geradas, tudo porque nós colocamos no altar uma coisa chamada autonomia, onde cada um só pensa em si, na sua própria felicidade, na sua própria satisfação. Portanto, repito, alguém já declarou que o fracasso da sociedade é o reflexo do fracasso na família. Ouso dizer que o fracasso da família é, na sua maioria, o fracasso de uma liderança masculina fragilizada. Se a sociedade falha é porque a família falhou. Se a família está falhando, é porque a gente precisa de homem de verdade. Lembre-se, eu não estou aqui para falar hoje do papel das mulheres, mas ao se tratar de homens,
como liderança masculina, sem dúvida alguma, nós precisamos restaurar a masculinidade saudável à luz das Escrituras. Então, para a gente entender um pouco do problema e como a gente chegou até aqui, nós vivemos em uma sociedade onde as razões mais absurdas são dadas para rupturas relacionais. Eu vou dar alguns exemplos que não são coisas que eu ouvi, histórias, estatísticas, isso é coisa de gabinete pastoral. É gente que falou comigo, é gente que eu acompanhei. Tem homens que já chegaram para mim e falaram: pastor, eu vou divorciar. Eu perguntei por quê. Ele falou: porque minha mulher está gorda. É mole ou não? Divorciou. Outro vira para mim e fala: pastor, eu vou divorciar. Falei: por quê? Porque eu não consigo viver longe da minha mãe. Divorciou. Outro vira para mim e fala: pastor, não dá mais. Falei: por quê? Porque o sonho da minha esposa é ter filhos. E eu decidi que eu não quero ter filhos. Eu não estou julgando o mérito da decisão, se há um consenso entre o casal, o ponto não é esse. Mas veja só o que esse rapaz me falou. Eu decidi não ter filhos. Eu falei: por quê? Porque filho custa caro e dá trabalho, e eu não estou disposto a fazer esse sacrifício. Eu prefiro ter um cachorro. Eu estou contando os mais leves. A gente tem ou não tem uma crise de masculinidade? Os homens são meninos ou não são? A gente está encarando a vida como alguém que assume responsabilidade pela família e pela cidade, ou a gente está cuidando da vida e lidando com a vida como gente que quer se proteger e ser feliz? Então a gente tem que olhar para a palavra de Deus. Nada melhor do que olhar para aquilo que as Escrituras dizem sobre o que é ser homem. Gênesis 2, versículos 15 a 25 é importantíssimo, porque é o relato pré-queda. Isso é antes do pecado, gente. Isso é antes da corrupção, isso é antes do egoísmo, isso é antes da cobiça. É o homem, se assim podemos dizer, na sua plenitude. E é importante olhar para a palavra de Deus, porque nós temos construções sociais do que significa ser um homem. Para ser bem pedagógico e talvez, ou certamente um tanto reducionista, mas pelo pouco tempo que eu tenho aqui, o pensamento cultural predominante sobre um homem desejável, senso comum, tá? Não todas as mulheres, mas o senso comum eu vou definir como 3 Cs: campo, cama e conta. Campo, cama e conta. O que eu quero dizer com isso? O homem do senso comum desejável é um homem viril, é um homem de atributos atléticos desejáveis. É um homem bonito, é um homem atraente, e é também um homem com qual é a palavra que eu quero usar? Com estabilidade financeira. Isso é tão interessante, você pode pensar: não, Diego, você está viajando. Não estou, eu vou te provar. Um cara que é bom assim nos esportes, nas coisas que homem faz, um cara que se dá bem com mulheres, seja lá o que isso queira significar, e um homem que tem uma grana razoável para conduzir sua vida. Isso é tão verdadeiro que surgiu uma situação engraçada assim no nosso país, que virou meme, que todo mundo falava de um cara que virou assim o estereótipo do homem brasileiro desejável. Quem é esse cara? Eu não posso usar a expressão inteira, eu vou usar só metade. Um homão, reticências. Quem que é esse cara? Pronto, vocês sabem, está aqui, ó. Não, fala a verdade. Os homens não estão rindo porque assim, vocês são ressentidos. E não fica bravo com sua mulher. Porque o Rodrigo Hilbert existe para humilhar a todos nós. Porque o cara é rico, o cara é bonito e o cara sabe fazer tudo. Enquanto eu estou assim lutando para aprender a assar carne, o cara está construindo a churrasqueira. Esse é o Rodrigo Hilbert. Mas pode tirar o Rodrigo Hilbert aí, porque eu não quero humilhar mais ninguém ou me sentir mais humilhado. Mas eu quero que a gente não pense nesses 3 Cs. Eu quero propor uma outra coisa. Eu quero que a gente pense em 3 Ps, biblicamente falando. O homem como provedor, o homem como protetor e o homem como profeta. Claro que eu poderia falar muito mais, mas o homem como provedor, como protetor e como profeta. O provedor é o homem comprometido com o trabalho, como meio
de honra e de glorificar a Deus. O homem protetor é o homem comprometido com a família, como meio de glorificar a Deus. E o homem profeta é aquele comprometido com a vontade de Deus, como meio de glorificar. Amém? Olha comigo o versículo 15, depois versículos 19 e 20. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Trabalho. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Gente, no princípio houve trabalho. Isso é importantíssimo. Toda a primeira semana de criação, do primeiro ao sexto dia, é uma semana de trabalho. Sétima é de descanso, que tem implicações também espirituais belíssimas, mas Deus está trabalhando. E Deus não apenas trabalha, mas Deus se alegra no trabalho. Quando você olha lá em Gênesis 1:31, é dito que Deus viu tudo o que havia feito, e tudo o que havia feito, ou tudo havia ficado muito bom. Tudo que Deus cria, Ele olha para aquilo que Ele criou e Ele se alegra na sua criação, porque Deus se empenha. Deus não trabalha de qualquer jeito, Deus trabalha com excelência. Deus não faz coisas pela metade, Deus não lida com a criação com desleixo. Deus entrega tudo o que é possível para que no fim de todas as coisas e no fim do seu trabalho, Ele se alegre e seja satisfeito com aquilo que Ele realizou. Não apenas Ele trabalha, não apenas Ele cria o homem, mas Ele trabalha para dar manutenção à vida humana. E ao trabalhar, o que esse texto nos mostra é que Deus chama o homem para trabalhar com Ele. Adão, cuida do jardim. Adão, cultive o jardim. Adão, dê nome aos animais. Gente, isso é trabalho. E trabalho é bênção, porque é Gênesis 2, não é Gênesis 3. Às vezes a gente lê Gênesis 3 e vê lá que Deus fala para o homem: agora você, com o suor do teu rosto, vai ganhar o pão. E a gente pensa que trabalho é fruto da queda. Não, fruto da queda é dificuldade excessiva e desnecessária no trabalho. Mas trabalho é bênção de Deus, porque ela entra antes do pecado. Trabalho acontece antes do pecado. Deus é um Deus que trabalha. Jesus, ao falar sobre trabalho, Ele disse: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Sabe aquela coisa que a gente ouvia dos nossos pais e dos nossos avós? O trabalho dignifica, veja aí, não fala ser humano, embora seja verdade, mas o trabalho dignifica o homem. Não cabe ao homem preguiça. Não cabe ao homem fugir de trabalho. Não cabe ao homem não assumir a sua posição dada por Deus de ser um provedor para a sua família. Então isso é importante, porque nós precisamos pensar em trabalho, repito, não como maldição pelo pecado, mas dois erros, penso eu, acontecem comumente a partir de uma visão não bíblica do trabalho, o que distorce a ideia do homem, num primeiro lugar, como provedor. Primeiro, você encarar o trabalho como um mal necessário. Sabe aquele camarada que pensa assim: eu faço isso, só por dinheiro mesmo. Eu faço isso porque não tem outra coisa para fazer, eu preciso suportar. Nossa, amanhã é segunda-feira. Gente, que vida, perdão da expressão, eu vou ser bem direto aqui, que vida medíocre, que vida desgraçadamente infeliz. Alguém que não enxerga aquilo que faz como presente de Deus para a sua vida. Eu não estou dizendo que você vai necessariamente, sempre, em todo momento, estar satisfeito no seu trabalho, mas você precisa enxergar o seu trabalho como bênção de Deus na sua vida. Você precisa enxergar isso como maneira que Deus te dá para prover para si mesmo e para os seus. Se você tem responsabilidade diante de outras pessoas, o trabalho é algo que Deus te deu como um presente. E se nós não amamos o que nós fazemos, se nós enxergamos o trabalho como um mal necessário, nós seremos sempre infelizes e nós jamais seremos profissionais de excelência e, portanto, não glorificaremos a Deus. É como a história de Martinho Lutero, que chega para um sapateiro, e o sapateiro fala assim: olha, eu sou um sapateiro, o que eu posso fazer para glorificar a Deus? Martinho Lutero diz: faça o melhor sapato que você puder fazer, faça da melhor maneira, com um preço justo e venda de modo adequado. Trabalho.
Eu vou glorificar a Deus, eu vou ser o melhor no que eu faço, não pela vaidade, mas porque se Deus, que é Deus, deu o seu melhor na criação e se agradou no que fez, eu vou me dedicar ao meu trabalho da melhor maneira possível, não apenas para agradar o meu patrão, mas para agradar aquele que verdadeiramente me chamou, que é Deus. Eu vou dar um bom testemunho de ser um bom funcionário. Eu não vou roubar o meu patrão trabalhando e me dedicando apenas quando ele está por perto. Gente, você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para Deus. Você trabalha para honrar aquele sobre o qual você gera testemunho. Então o resgate à masculinidade bíblica perpassa essa ideia do homem como provedor que se alegra no trabalho. Eu conheço gente que não para em trabalho nenhum. E ele acha que o problema é o patrão, o problema é o colega de trabalho, o problema é a empresa, o problema é o salário, o problema é você. Porque não é possível, se o cara não para em lugar nenhum, o problema não pode ser o mundo inteiro. O problema é essa pessoa que não se dedica com excelência àquilo que Deus o deu, enxergando como bênção. Segundo erro comum, homens, a maneira como nós lidamos com o trabalho. Um segundo erro possível está no outro extremo. Porque se é verdade que tem gente que não gosta do que faz, tem gente que é tão apaixonado pelo que faz e corre um risco de enxergar no seu trabalho sua identidade e seu valor pessoal. Isso também é um erro. Você confundir o que você é com aquilo que você faz. Outro dia eu conversava com um irmão muito querido aqui da nossa comunidade, ele me trouxe uma informação que eu desconhecia. Boa parte da sua vida, ele foi gerente de uma instituição financeira. E aí ele me disse que no momento em que se aproximava a sua aposentadoria, essa instituição financeira, não sei se todas as instituições fazem isso, mas a que ele trabalhava faz, começou a prepará-lo para a aposentadoria. Eu achei interessantíssimo, porque a vida dele era que ele era um gerente de banco, então ele era o fulano gerente de banco. No dia após a aposentadoria, ele não seria mais o fulano gerente de banco. Se ele construísse sua identidade a partir da gerência do banco, e não enxergasse a gerência do banco como uma função que ele ocupava, ele ficaria profundamente deprimido. E ele abriu para mim que vários dos seus colegas passam por esses momentos de depressão. Porque eles estão acostumados a lidar com gente, pessoas chegando a eles todos os dias, e pedindo coisas, e pedindo favores, e pedindo análises, e aí dali a pouco ele se vê em uma nova configuração de vida, e ele se sente um tanto deprimido. Por quê? Porque ele confundiu aquilo que ele fazia com quem ele era. Ele era tão apaixonado pelo que fazia. Veja, essa é a virtude, mas essa virtude distorcida pelo pecado pode gerar uma inquietação do nosso coração. Fazer do trabalho nosso ídolo. Achar que nós valemos por aquilo que nós fazemos e não por quem somos em Deus. Quem é homem sabe disso, é uma tentação constante do nosso coração. Homens precisam ser, podem até negar, mas precisam ter um senso de valor e respeitabilidade social. E às vezes o nosso trabalho nos confere isso. E quando a gente não ocupa mais aquela função, a gente se pergunta: e agora? Quem sou eu? Mas cuidado, porque Deus te chamou para ser um provedor, mas não para transformar o seu trabalho em um ídolo. Porque ídolos não ficam satisfeitos até que eles tenham tudo. Se o seu trabalho é um ídolo, ele vai te devorar por completo. Inclusive vai devorar seu tempo, sua família, seu lazer e sua sanidade mental. Não confunda as coisas. Honrar a Deus de modo saudável, como homens, através do trabalho, é uma das marcas da masculinidade bíblica, a função do provedor. Em segundo lugar, a função do protetor. Olha comigo versículos 22 em diante. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então não apenas a função do provedor, mas a função do protetor. Essa é a ordem criacional. Gente, vamos tirar a poeira cultural de lado e achar que eu estou falando aqui de quem sabe questões de valor pessoal e de quem é maior e de quem é melhor. Não, são funções diferentes estabelecidas por Deus com igual importância. Mas é interessante, Matthew Henry, um comentarista bíblico já falecido há séculos, diz que a partir de uma linguagem poética, Deus traz a mulher do lado do homem.
Ele diz que não é de cima para que a mulher não subjugasse o homem. Diz que não vem do pé para que o homem não pisasse a mulher, mas do lado para que fosse por ele protegida e amada. Parece que Deus, ao criar a mulher a partir da costela de Adão, traz verdades poéticas para essa realidade, onde o homem terá ao seu lado uma mulher em que ele vai amar e vai proteger. Toda mulher, ela deseja se sentir protegida e amada. E é interessante que na queda, a serpente não vai conversar com o homem, a serpente vai conversar com a mulher. A serpente chega para falar com a mulher, porque a função do homem espiritualmente e na sociedade, veja que aqui não é apenas homens casados e pais, homem no geral, é de alguém que provê proteção e segurança. Veja que o texto não diz, a mulher deixará seu pai e sua mãe, diz, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se uma só carne. Em outras coisas, isso fala da proteção provida pelo homem. Na antiguidade, quem ia à guerra eram os homens. Veja que isso não é uma apologia à violência, mas o ir à guerra é simbólico no imaginário masculino. Porque homens antigamente iam à guerra, não era só para proteger terra, era para proteger família e cidade. Está na natureza do homem, pastor Paulo Júnior, que esteve aqui conosco, está na natureza do homem transgredir. E não transgredir como quem comete pecado, mas transgredir como quem ultrapassa limites saudáveis que devem ser ultrapassados. Ele ultrapassa o limite da cidade. Ele vai além, ele vai à guerra, ele protege a honra, ele protege a cidade, ele protege a mulher, ele protege os filhos, ele protege os indefesos. Ele protege os órfãos, ele protege os marginalizados. É da natureza do homem proteger. É por isso que quando o homem, sem perceber, não assume sua função, ele é emocionalmente e psicologicamente castrado. Ele se sente um fraco. Ele sente que está faltando alguma coisa. Porque ele não foi criado para ficar em casa. Eu falo simbolicamente aqui. Ele não foi criado para ficar em casa. Ele foi criado para ir à guerra. Ele foi criado para conquistar a cidade, ele foi criado para fazer negócios, ele foi criado para proteger. Mas a pergunta é, se a serpente fala com Eva, onde é que Adão estava no momento da queda? Normalmente a gente pensa, poxa, Adão de repente devia estar num lugar meio longe, não viu o que aconteceu. Eu quero sugerir algo um pouco diferente. Eu acho que Adão estava do lado de Eva. E eu acho que ele viu tudo e ficou calado. Eu acho que o problema de Adão foi a omissão. Sabe por quê? Que o texto traz essa implicação. O texto não diz que a mulher, tendo comido o fruto, foi atrás do seu marido para descobrir onde ele estava. Leia o texto. Tendo comido o fruto, deu ao homem. Tendo comido, deu, e ele também comeu. Tragédia. Porque homens omissos geram tragédias. Você pode até estar presente, mas isso não significa que você está ocupando o lugar que Deus te chamou para ocupar. Se você agir com omissão. O homem deve ser protetor, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente falando. Vou tocar num assunto espinhoso aqui, como se eu já não estivesse tocando em assuntos espinhosos o suficiente. Livro de Êxodo. O governo, o Estado, baixa uma norma. E a norma é o seguinte: os israelitas estão se multiplicando muito. Então, quando nascerem meninos, veja, por que não as meninas? Tem uma lógica aqui. Quando nascerem meninos, matem. O faraó mandou matar os bebês egípcios e mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos de idade. É interessante que a partir de um menino que é lançado num cesto no rio Nilo e acolhido pela filha de faraó, é dali que viria a redenção de Israel. Moisés, criado na corte de faraó. 40 anos depois ele assume algumas posturas, e mais outros 40 ele
leva o povo até as margens da terra prometida. Ou melhor, 40 anos ele sai do Egito, outros 40 anos ele tem a revelação de Deus, e aí outros 40 anos ele leva o povo até as margens da terra prometida. A pergunta óbvia, que geralmente a gente não pensa: quando o governo manda matar os meninos, e isso acontece, um infanticídio acontece, a pergunta óbvia: cadê os homens? Deixa eu fazer uma pergunta simples para você. Quem é pai? Levanta a mão. Ok. Governo baixa um decreto: você vai ter que entregar seus filhos à morte. Qual de vocês vai deixar isso acontecer? Eu espero que nenhum. Eu sei que na minha casa não vai entrar. Não antes de passar por cima de mim. Porque não tem lei nenhuma que vai fazer alguém tocar nos meus filhos. Porque a responsabilidade sobre a vida deles é minha. Cadê os homens de Israel? Passam 2000 anos, a mesma coisa acontece. Está no trono um homem chamado Herodes, e ele fala: todos os meninos abaixo de 2 anos vão morrer. Por quê? Porque ele teme a notícia de que um rei surgiu, Jesus. José e Maria fogem com Jesus para o Egito. Veja que curiosidade. Para que Jesus pudesse, nascendo em Belém, ser refugiado depois no Egito. Mataram as crianças. Cadê os pais desses meninos que não se levantaram e não fizeram uma revolta contra Herodes? Você quer que piore um pouco? Século 21. Governos decretando que os nossos meninos podem morrer dentro das barrigas das mães. Sabe qual é a pergunta? Cadê os pais desses meninos? Cadê os pais desses meninos? Cadê os homens dessa sociedade que não assumem a responsabilidade que Deus deu a eles? Desde a antiguidade, gente indefesa está morrendo porque os homens não são aquilo que deveriam ser. Seja no Egito, seja debaixo de Herodes, ou seja debaixo de leis diabólicas que permitem matar nossas crianças dentro dos ventres das suas mães, porque não tem pai para criar esses meninos. A gente está vivendo numa crise ou não está? Infanticídio, irmãos. Onde é que a gente chegou? Quer piorar a coisa? Tem cristão achando normal. Onde é que a gente chegou? O chamado ao homem não é apenas proteger sua esposa e seus filhos, é proteger a cidade, é proteger o fraco, é proteger o órfão, é proteger o oprimido, porque ser protetor é um atributo da masculinidade bíblica trazida pelo próprio Deus. E por fim, o profeta. Agora eu quero que você vá para o capítulo 3 comigo. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Eu utilizo aqui a imagem do profeta, porque no Antigo Testamento os profetas eram homens que ouviam a voz de Deus, e ao terem ouvido a voz de Deus, transmitiam a vontade de Deus ao povo. Qual é a primeira coisa que a serpente faz na tentação com a mulher? A serpente distorce a voz de Deus. A serpente distorce o que Deus havia falado, e Eva cai na armadilha. Pergunta: cadê o profeta desse lado? Cadê o homem que é responsável por ouvir a voz de Deus e transmitir a sua casa? Cadê o homem para olhar para Eva e falar: não foi isso que Deus disse? Não, isso é uma distorção. Não, é parecido, mas não é igual. Que veja, começa com pequenas distorções. Deus havia falado que não podia comer, a serpente já fala: quer dizer que vocês não podem tocar. Não, podia tocar, não podia comer.
Pequenas distorções que levam a grandes delitos. Cadê o homem para combater a distorção da verdade trazida pela serpente? Meus irmãos, a nossa sociedade precisa de mais provedores, de mais protetores e de mais profetas. Homens que trabalham duro para a glória de Deus, que protegem sua família e a sociedade, e que andam segundo a vontade de Deus e transmitem a outros essa vontade. Porque uma mensagem como essa é tão oportuna e tão urgente? Não é necessariamente para aquilo que diz respeito à nossa comunidade como deficiência masculina, não. É um chamado aos homens da nossa comunidade para que levantem a sua voz na sua família, para que levantem a sua voz na sociedade, porque nós temos aprendido que a comunidade dos discípulos de Jesus é uma comunidade contraste. Se há uma crise de masculinidade bíblica, sejam homens solteiros, sejam homens casados, sejam homens com filhos ou sem filhos, a palavra de Deus diz que a natureza, a criação geme pela revelação dos filhos de Deus. A nossa sociedade precisa de referencial de homens verdadeiros, não fabricados, não produzidos, não envernizados, mas homens segundo aquilo que é a vontade de Deus. Nem a frouxidão, nem o machismo, nem o, como nós dizemos geralmente aqui, nem o sistema antigo, nem o homem moderninho demais. Nenhum dos dois extremos, porque ambos são construções sociais. Nós precisamos sair desses modelos dicotômicos que ainda tentam buscar redenção em modelos de construção social. Gente, talvez você teve um pai que é um exemplo e um herói para você. Isso é maravilhoso. Mas talvez você não teve um pai que é um exemplo e um herói para você. E talvez isso pode parecer trágico. Talvez você nem conheceu o seu pai. E você se pergunta, qual é a referência? São os bons exemplos do meu pai? São os maus exemplos do meu pai? Ou como é que eu pego um referencial se nem meu pai eu conheci? Veja, nós aprendemos com aqueles que nos antecederam. Nós aprendemos com seus valores, mas até os melhores pais têm seus defeitos. Então eles não são o nosso ideal último de masculinidade. Embora nós aprendemos com eles e inclusive reproduzimos os seus defeitos, isso é natural. Em muito nós reproduzimos aquilo que por vezes nós olhávamos e não gostávamos, porque quando nós reagimos a situações, nos parece que nós somos tentados a reagir à maneira como nós aprendemos a enxergar, mas quem é o nosso exemplo verdadeiro do que significa ser homem? Eu termino com a citação de um grande amigo, pastor e teólogo Pedro Dulce. Ele diz o seguinte: a resposta não está entre tóxicos e politicamente corretos. Ser homem é se parecer com Jesus, é se entregar à sua esposa como ele fez para a sua igreja, é não chamar os amigos de servos, mas de irmãos, é se alimentar da vontade do Pai constantemente, não das liturgias culturais, sejam elas tóxicas, hipster, conservadoras ou progressistas. Nosso modelo definitivo de masculinidade é Cristo. Cristo é alguém que tem todo o poder, mas não tem crise de poder, porque escolheu exercer autoridade em amor e humildade. Cristo é aquele que poderia se omitir diante de problemas que não eram seus, mas como homem pleno que era, assumiu a responsabilidade não apenas por suas próprias realidades, mas por toda a humanidade. Homens, é para isso que Deus está nos chamando. Para liderar nossas famílias, nossas casas, nossas cidades, nossas empresas, como um referencial. Como gente de princípio, como gente de honra, como gente que empenha a palavra e cumpre aquilo que diz, como gente honesta, cumpridora dos seus deveres, mas sobretudo, como homens semelhantes à masculinidade que nós enxergamos em Jesus.